Olá, sou a professora Ana Carolina. Vamos trabalhar o curso Serviços Públicos, especificamente com a disciplina Fundamentos da Administração. Sejam todos bem-vindos. Nossa disciplina tem carga horária de 45 horas e vamos trabalhar em 5 polos com esse curso nessa disciplina: Cristalândia, Dianópolis, Guaraí, Paraíso e Tocantinópolis. Hoje estou aqui interagindo com vocês para contextualizar todo o material didático, né, que no caso vai ser a apostila de vocês. O objetivo desse trabalho, dessa aula, é justamente facilitar o processo de aprendizagem. Gostaria de falar um pouco sobre a apostila. A apostila que vocês têm, ela é bem detalhada, ela é autoexplicativa e vou contextualizar de forma geral. Ela vai ser contextualizada de forma geral, porque em cada semana vamos trabalhar a unidade da apostila na íntegra. A metodologia que vamos utilizar nessa disciplina vai ser uma aula interativa via internet, que é justamente esse momento que eu estou tendo aqui com vocês. Também vão estar postadas as aulas na plataforma, de forma sistemática, ou seja, passo a passo, dinâmica, com a participação de vocês, né, meus alunos e alunas, dos tutores e a minha participação como professora no processo. Antes de iniciar a nossa aula, eu vou proporcionar para vocês alguns informes. Eu gostaria de lembrar para vocês que todos vão estar também disponíveis na plataforma. As aulas vão estar postadas semanalmente para vocês. O início é no dia 7 de abril e vamos ter 4 semanas de aula. Em cada semana vai ter à disposição de vocês a unidade da apostila que vocês vão utilizar durante a semana. Por exemplo, se vocês vão precisar daquela semana da unidade 1, vai estar postada a parte da apostila referente à unidade 1. E, como eu falei anteriormente, a apostila completa vai estar postada na parte acima da plataforma. Também vai estar postado em cada semana textos complementares, vídeos, exercícios da semana, e esse exercício vai ter um local para ser postado e vai ter o valor da nota. O peso do exercício, ou seja, da tarefa que vai ter em cada semana, tem um valor, um ponto e tem um valor 4 no final. Os 4 exercícios das 4 semanas, no final, vai ter o valor 4, que justamente vai somar com a prova de vocês, que tem um peso 6. Abaixo de cada semana vai ter um fórum Tira Dúvidas, isso é muito importante, esse fórum para vocês, tá? Porque onde vocês vão poder tirar as dúvidas que porventura vocês forem tendo durante o processo. Fique atento a fazer os exercícios dentro da semana. Então, essa tarefa que vai ser postada, vocês têm que ficar atentos que tem que ser feito dentro daquela semana que foi pedido. Então, só resumindo, o peso do exercício tem valor 4 no final, cada exercício tem a nota máxima de 1 ponto, e, como eu falei, os 4 exercícios têm 40% para somar com a prova, que é 60% no processo final. Acima das semanas vai ter um espaço com a minha apresentação, onde eu vou estar falando sobre a minha trajetória e dando boas-vindas, né? E também vai ter a apresentação lá do tutor, né? A minha é do tutor. As datas são as seguintes: a prova presencial individual, que é que tem um valor 6, vai ser no dia 4 de maio. A segunda chamada, se for justificada, vai ser no dia 7 de maio. Se houver necessidade de uma recuperação, vai ser no dia 10 de maio. E o resultado final será postado no dia 16 de maio. Se alguém precisar de dependência, vai ser feita de 19 de maio a 8 de junho. Essas aulas vai ser no período da manhã e da tarde, tá? Que nós vamos ter agora. Vou contextualizar de forma geral a unidade 1, 2 e 3 da apostila. E vocês vão fazer o exercício abaixo de cada unidade. Então, só vou resumir aqui o que vai acontecer hoje na nossa aula, tá? Vamos trabalhar manhã e tarde, né? Nessa parte da manhã, eu vou contextualizar de forma geral, como eu já falei, a unidade 1, 2 e 3 da apostila de vocês, por isso vocês precisam ter essa apostila em mãos. E vocês vão fazer o exercício abaixo de cada unidade da apostila. No período da tarde, vamos trabalhar a unidade 4 da apostila com um trabalho em equipes
E no final, vamos fazer o exercício abaixo da unidade 4 também, porque ele tem um exercício. Só que a parte da tarde vai ser só o trabalho referente à unidade 4. Começando a aula da manhã, né? Gostaria que vocês assistissem a aula com a apostila em mãos, né? Como eu falei, vou precisar dela a todo momento. Então, a unidade 1, começando a unidade 1, ela vai falar na apostila de vocês sobre o histórico da administração pública. Então, é uma parte bem histórica que vai estar trabalhando com vocês toda essa parte histórica. A administração ela é muito antiga, vocês vão perceber isso aí no material, tá? Inclusive, ela vem desde o tempo da Suméria, pois nessa época já sentiam a necessidade de planejar, né? E aí foi surgindo justamente essa ciência da administração. Continuando com essa evolução histórica, na apostila de vocês, que é o material que eu estou trabalhando, tem uma introdução sobre a teoria da origem da vida. Então, está bem contextualizado, né? Inclusive com exemplo de grandes realizações. Essas realizações como as pirâmides do Egito, a esfinge, as muralhas na China, as edificações maia, as edificações inca, que tudo isso necessitava de quê? De noções de administração. Então, desde essa época já se pensava nisso. Por isso, essas civilizações antigas têm ainda hoje grande influência para a administração. Vocês vão perceber na leitura sobre essas civilizações que nessa época se utilizava o quê? O planejamento, a organização, a direção e o controle. Vamos estudar isso na unidade 2, quando a gente vai ver as teorias da administração. Então, nessa época já se utilizava isso. Planejamento, organização, direção e controle. A administração pública na pré-história. Vocês vão ver também que vai ter aí na apostila de vocês bem contextualizada essa questão da administração pública na pré-história. Então, desde a pré-história já tinha essa questão de se estudar a administração pública. Vocês vão ver que fala, inclusive, do período paleolítico, né, que é justamente a idade da pedra. Então, onde o homem aprendeu nessa época já a cooperar. Levava nessa época uma vida nômade, né, mas já tinha essas influências que hoje a gente vê nas civilizações antigas trazendo para a administração, né, essa questão da cooperação. Tem também na apostila de vocês o período neolítico, né, eles fazem uma contextualização bem antiga. É a idade da pedra polida. O homem aí já passou a dominar mais algumas técnicas, né? E aí já permitiu a sua fixação na terra. O período dos metais também, estudando essa pré-história, a idade dos metais. E aí começou já a surgir as primeiras cidades nessa época aí. Vocês vão ver que tem aí os elementos fundamentais do Estado. Vocês vão ver aí na apostila de vocês que fala sobre os elementos fundamentais do Estado. Fala do governo, né, que justamente é o ato de administrar um sistema político que dirige um Estado. Então, ele coloca aí o governo, contextualiza aí para vocês. O povo também, que representa o elemento humano, né, comum em todas as sociedades, vai aparecer em todas as sociedades, e o território, que é a extensão da terra que está sob a direção de um governo. Alguns autores também citam a soberania, né, que é o poder segundo a vontade livre do seu povo. A importância histórica da administração pública, que também está aí na apostila de vocês, toda essa importância histórica, nas leituras vocês vão perceber como a história tem importância justamente para entendermos a administração contemporânea, né, o que vivemos hoje na era, né, nessa era que estamos vivendo. Tem alguns conceitos de cidadania, como, por exemplo, o que é cidadania? Aquele que habita a cidade. Tá? Então, tem alguns conceitos sobre cidadania, mas eu gostaria, assim, de destacar a relevância da cidadania no processo da democracia. Né? Ser cidadão é saber dos seus direitos, seus deveres, né? Participar dessa democracia, se empoderar na sociedade. Então, ser cidadão é muito importante nessa questão da democracia em que vivemos. Também na unidade 1 fala das formas de governo, né? E nessas formas de governo, os filósofos eles tiveram grande influência na organização do Estado. Na apostila cita alguns filósofos, né, como Sócrates,
que Sócrates já apresentava noções de administração. Platão, né, no livro, né, A República, Platão expõe uma forma democrática de governo, né, e inclusive de administração pública. Tem mais 2 filósofos que são citados na apostila de vocês, né, que traz justamente as tipologias clássicas das formas de governo, que seria Aristóteles. Na obra política, ele dividiu as formas de governo, né, entre formas puras e impuras. Né? Então, Aristóteles ele falava as formas puras, a monarquia, a aristocracia e a democracia. E as impuras, que seria a tirania, a oligarquia, a demagogia. Na apostila de vocês tem contextualizando cada uma, né, dessas divisões aí feitas por Aristóteles. Então, nossa forma de governo, ela é uma democracia. Mas eu gostaria assim, que vocês refletissem sobre essa questão da nossa democracia, né, ela como representativa, mas também como participativa. Então, a nossa democracia, ela é representativa e participativa. Né? Ela é representativa porque elegemos os políticos para ir lá nos representar. Mas ela deve também ser, devemos exercitar muito que ela seja participativa, além de representativa. Ou seja, a gente tem que participar, monitorar, não é, essa democracia. Então, ela tem que ser representativa, mas também participativa. Os outros filósofos citados foram Maquiavel, com a sua obra O Príncipe, né? Ele tem uma visão mais dualista, e Montesquieu, que fez uma divisão em que democracia se baseia em virtude, monarquia se baseia em honra e despotismo se baseia no medo. Então, vocês vão ver que tem lá. Então, a democracia, que é o que vivemos, né, na nossa era, se baseia em virtude. Então, para você ver a importância da democracia como um processo, né, no nosso Estado. Na apostila tem um quadro com as diferenças entre Estado democrático e autocrático. É muito importante vocês estarem vendo essa diferenciação entre o Estado democrático e o autocrático. Está aí na apostila de vocês também. O Estado democrático, as leis são elaboradas com a participação popular, que é o que vivemos hoje no nosso país, né, no Estado como um todo, no governo, nosso governo, que é o democrático. Então, as leis, elas são elaboradas com a participação popular. Por quê? Justamente aquilo ali que eu falei para vocês. Temos uma democracia, né, representativa. Então, as leis são elaboradas com a participação popular no momento em que vamos lá votar para alguém nos representar. Representação, e temos também iniciativa civil. Aqui eu coloquei o exemplo da ficha limpa para falar para vocês essa importância da democracia, não só representativa, mas participativa. Aqui no país, vocês sabem que teve, não é, essa questão da ficha limpa, que foi bem emblemática para falar dessa democracia, que ela seja, além de representativa, participativa, porque a lei da ficha limpa, que é muito importante no processo democrático, foi justamente uma iniciativa da população civil. Então, isso é um exemplo, fica bem emblemático em relação à democracia, além de ser representativa, ser participativa também, onde a população vai, participa, clama, né, pelos direitos e tudo mais. A autocrática, sem a participação popular, né, que é o que tem aí também, e sistemas atuais de governo. A apostila fala sobre os sistemas atuais de governo, parlamentarismo e o presidencialismo. Então, está aí esses 2 sistemas, né? O parlamentarismo é um sistema de governo em que o chefe do Estado não é o chefe de governo. E o presidencialismo, que é o nosso caso aqui, né, um sistema de governo, nosso sistema de governo é presidencialismo, em que o chefe do Poder Executivo é eleito para cumprir um mandato e aí ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, que é o nosso caso aqui com a nossa presidenta atualmente. No Brasil, em 1983, houve justamente esse plebiscito, né, em que o povo decidiu o quê? Continuar com esse regime presidencialista. Por isso que hoje temos esse sistema de governo. Na unidade 1 fala também da divisão dos poderes, né, o poder legislativo, judiciário, né, o poder legislativo, executivo e judiciário, o legislativo que cria as leis, é onde são criadas as leis, o executivo
é administrar o bem público e o Poder Judiciário aplicar a lei, né? Então, são a divisão aí dos 3 poderes. Na apostila de vocês tem a divisão dos poderes, né? O Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. O Poder Legislativo é criar as leis, onde são criadas as leis, né? O Poder Executivo vai administrar o bem público e o Poder Judiciário vai aplicar justamente essas leis. Só que é muito importante vermos que no artigo 2 da Constituição Federal de 1988 fala que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, os 3 poderes são harmônicos entre si e independentes. Definindo a administração pública, vocês vão ver que tem a definição aí de administração pública nessa unidade. Vocês têm na apostila um exemplo bem emblemático da definição de administração pública. Depois vocês vejam esse exemplo, ele está bem autoexplicativo. E agora eu gostaria, por favor, que vocês fizessem um exercício que tem no final da unidade 1. Esse exercício ele serve como uma revisão. Tem um gabarito para vocês corrigirem após ter feito o exercício, né? E para fazer o exercício, também pesquise na apostila, porque, como eu falei desde o início, eu estou fazendo uma contextualização apenas geral, né? A unidade 2, né? Agora vamos iniciar a unidade 2, que são as teorias da administração. Na apostila de vocês, cita os principais enfoques dessas teorias. Eu vou fazer um resumo para vocês. ênfase nas tarefas, a famosa administração científica de Taylor, né? Que toda a ênfase era como ia ser feita a tarefa, né? Como fazer a tarefa. Vamos ver os legados de Taylor posteriormente, tá? Que havia justamente a racionalização do trabalho. Só as tarefas, segundo essa teoria, né, a teoria científica, só as tarefas deveriam ser feitas da melhor maneira possível. Então, só se pensava nas tarefas. Por isso que fala que a ênfase é nas tarefas. A preocupação era só que as tarefas fossem feitas de formas mais rápidas possível, ou seja, aumentando cada vez mais a produtividade. Depois vocês vão ver que tem a ênfase na estrutura, não é? Que é a teoria clássica de Fayol, e a organização burocrática com Max Weber. A teoria clássica representada por Fayol já pensava, além das tarefas, na organização como um todo, na sua estrutura organizacional. Continuando a teoria clássica burocrática com Max Weber, pensava em defender o estado do patrimonialismo, onde se confundiu o público com o privado. Então, a burocracia ela foi justamente pensada para isso, para proteger, né, o Estado. ênfase nas pessoas, que é a teoria das relações humanas, que vem com Elton Maia. Com essa teoria, eles perceberam que as pessoas faziam toda a diferença na organização e que os resultados eram alcançados através das pessoas. Partindo desse raciocínio, vemos que o homem não é uma máquina, né? E as boas relações de trabalho aumentam justamente a produtividade como um todo. Então, o homem é um ser humano, né? Que tem toda uma emoção em volta dele e que precisa ser visto isso de forma sensível, como dizem alguns autores, para que ele se sinta bem no seu ambiente de trabalho e que aumente sua produtividade. ênfase no ambiente aparece com a teoria dos sistemas. Essa ênfase mostra que a empresa ela é um sistema aberto, a empresa não está fechada, né? Ela é um organismo aberto, ela está dentro de um sistema aberto. Temos o ambiente interno e externo da organização. Por exemplo, os funcionários ele faz parte do ambiente interno da organização. Os clientes, concorrentes, fornecedores, governo, né, no caso da empresa privada, também faz parte do ambiente externo da organização. ênfase na tecnologia, que é a teoria da contingência, onde tudo muda a toda hora, as empresas, as organizações precisam estar atentos a isso aí, né? Ou seja, até adaptar-se aos novos mercados, às novas exigências dos clientes, aproveitar as oportunidades. E aí temos as tarefas, estruturas e pessoas, né? Além das outras ênfases que nós vimos. E essas aqui, a gente pensar sempre que é a importância de se ver a tarefa como é feita, a importância da estrutura organizacional como um todo, mas
dá muita importância a essa questão das pessoas, que é onde vamos realmente conseguir os resultados, que são através de pessoas. O ambiente e a tecnologia, a gente tem que perceber essa questão, é importante, aliás, perceber essa questão da globalização, que abriu toda a concorrência, mudou o mercado como um todo, né? O ambiente ele não é mais fechado, ele é totalmente aberto, os clientes eles estão bem mais exigentes, bem mais informados, as tecnologias estão aí para dar respostas mais rápidas a esses clientes, então perceber essa questão da globalização abrindo a concorrência como um todo. Na apostila vocês vão estar lendo sobre esses 3 precursores da administração, que eu falei, né? Esses precursores têm motivado os estudos da administração até os dias atuais. Então, eu vou estar conversando um pouquinho mais com vocês sobre eles, mas está bem contextualizado na apostila. Taylor, né, um americano, que é a organização do trabalho de cada operário, que é aquela administração científica que eu falei, ênfase na tarefa. Então, Taylor aparece aí, né, para vocês na apostila, como justamente o precursor dessa administração científica. Fayol aparece também aí, o francês, que é a Escola Clássica da Administração, a organização da empresa como um todo, que foi o que eu falei. Na verdade, eu estava falando sobre as ênfases, né? E agora eu estou falando os autores, que também está na apostila Fayol, que Fayol foi justamente o pioneiro nessa questão de se pensar a estrutura como um todo. O Elton Mayo, que, como eu falei, ênfase nas pessoas, ele teve essa referência, nessa teoria das relações humanas, que o foco era nas pessoas, inclusive com várias pesquisas, várias experiências. E aí sempre eu gosto de lembrar um pouquinho de Ford também, né? Aliás, lembrar de Ford da mesma forma que lembra de Taylor e Fayol no processo administrativo, porque apesar de ele ter sido empresário, ele foi bastante emblemático para os estudos da administração, por ter sido um empreendedor, inclusive produção de grande escala, né, com baixo custo, o famoso Fordismo, que a gente trabalha muito na administração atual. E, particularmente, eu gosto muito de um conceito de Chavenato, onde ele cita que administrar é justamente alcançar resultados através das pessoas. Partindo desse raciocínio, como eu tinha falado, já sobre que o homem não é máquina, né? As máquinas são importantes, os recursos financeiros são importantes, mas as empresas precisam de pessoas motivadas e comprometidas para alcançar os seus objetivos. As funções administrativas que vai aparecer para vocês: planejamento, organização, controle, direção. Planejamento, né? É a questão das ideias. Então, sempre eu gosto de detalhar essa questão do planejamento como sendo ideias. A organização, a estrutura como um todo, organizamos coisas, né? A direção, a gente dirige o quê? Pessoas, justamente para alcançar os resultados. E o controle é justamente você estar controlando o que realmente foi planejado, monitorando, né? Se está contente o que foi planejado. Então, você controla os resultados. Resumindo as funções administrativas, dizemos que todas essas funções são cíclicas, ou seja, ela vai e volta no processo, né? Planejamos, organizamos, dirigimos e controlamos a todo momento. Então, elas são cíclicas, vai e volta, todas aparecem em todas as outras funções. Ela é interativa, ou seja, ela se repete também, né? Então, ela é cíclica e ela é interativa. Planejamos, organizamos, dirigimos e controlamos a todo momento. Bom, eu queria destacar essa questão de clientes, né? Porque quando a gente fala assim, a ênfase na tecnologia, né? A empresa como ambiente aberto, tudo está mudando. Então, essa mudança se percebe muito na questão dos clientes. Então, os clientes, ele é muito importante em todo esse processo de mudança. O cliente mais bem informado, não é? O cliente sabedor dos seus direitos. Então, é importante tratar e atender bem o cliente. Inclusive, isso deveria nem ser um diferencial, e às vezes é um diferencial nas organizações, quando você trata e atende bem seu cliente. É uma tendência da administração, deveria ser perene isso, mas não é, às vezes, isso que acontece. Por isso que, não generalizando, mas como não é, né, algo que é ainda perene em todos os momentos, termina sendo um diferencial competitivo, quando você atende e trata bem seus clientes. Gostaria só de fazer uma diferenciação aqui, porque eu coloquei atender, né, e tratar o cliente para vocês. Quando a gente fala
em tratar o cliente, né? Tratar bem o cliente, é aquela forma cordial, aquela forma bem educada que temos de tratar os nossos clientes. Esse tem que ser para todos os clientes, então por isso que a gente fala, tratar bem os clientes. Esse atendimento, ele pode ser diferenciado de acordo com a expectativa do cliente. Então você muitas vezes vai atender um cliente de uma forma, de acordo com a expectativa dele, atende o outro de outra forma, mas tem que entender que o tratamento ele tem que ser igual. Todos têm que ser bem tratados nesse processo. Apenas o atendimento que, dependendo da expectativa ou da necessidade do cliente, ele pode ser direcionado. Continuando as tendências da administração, temos a administração por objetivos. Vocês vão ver que tem aí também que é uma tendência, tá? É ter foco nos objetivos e resultados. Aí ele já surgiu com outro autor aí, outro estudioso do processo administrativo que vai aparecer aí na apostila de vocês, que inclusive muitos autores, algumas literaturas da administração, nomeia como sendo o pai da administração moderna, que é o Peter Drucker. Ele vai estar aparecendo aí, tá? Justamente trabalhando essa administração por objetivos, que nada mais é do que ter foco nos objetivos e nos resultados da organização, é uma tendência. E agora eu gostaria que vocês fizessem uma parada, né? Por favor, fazer o exercício que tem no final da unidade 2, que é uma revisão, como eu falei da unidade 1 também, a mesma coisa. Tem um gabarito para vocês corrigirem esse exercício após terem feito. E para fazer o exercício, pesquisem também na apostila de vocês. Como eu falei anteriormente, essa apostila de vocês ela é bastante extensa, ela é muito grande, ela está muito boa e ela é muito autoexplicativa. A unidade 3, para terminar esse processo da manhã, né, fala sobre as funções da administração aplicada na administração pública. Então, essas funções, quais funções? Só lembrando, planejamento, organização, direção e controle. Só que agora voltado, aplicado na administração pública. Então, como eu falei, vimos as funções administrativas, né, planejamento, organização, direção e controle. E essas funções podem e devem, né, ser aplicadas no setor público. O planejamento estratégico, que envolve toda a organização, né? Então agora estamos falando especificamente dessas funções no setor público, né? Então o planejamento estratégico, que envolve toda a organização, ele é feito a longo prazo, os objetivos são gerais. Por exemplo, no exemplo bem específico do setor público, poderia ser o PPA, que é o Plano Plurianual, né? Que é uma lei orçamentária e que deve seguir o princípio da continuidade, né? Que é um princípio da administração pública. Ou seja, chegar um próximo governo, ele tem que seguir esse plano que foi, né, iniciado no governo anterior. Isso é o princípio de quê? Da continuidade, que é um princípio da administração pública. O planejamento ele aparece como a primeira função no processo, né? Porque você tem o planejamento como a primeira. Por quê? Porque serve de base para as outras funções administrativas. Então, por isso que ele aparece no primeiro, apesar que ele é interativo, como eu falei para vocês. É comum em qualquer literatura de gênero a utilização da matriz SWOT, né? Que é uma ferramenta que analisa os fatores internos e externos para a realização das organizações. Então, no planejamento estratégico, também estamos falando agora, vou reforçando novamente, do setor público, aparece o planejamento estratégico, nas literaturas aparece muito essa ferramenta da matriz SWOT para estar observando o ambiente como um todo. A matriz SWOT, ela é uma matriz que ela tem os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e oportunidades. Então, na apostila de vocês vai estar contextualizado isso, mas eu gostaria de dar ênfase aqui, né, contextualizar mais detalhadamente esses pontos. O que seriam os pontos fortes? Os pontos fortes, eles dizem respeito ao ambiente interno da organização. Então, o que é que a organização tem forte? Por exemplo, naquela organização, todos atendem muito bem, é um ponto forte na organização. Pontos fracos. Toda organização, como um todo, vai ter suas limitações, seus pontos fracos. Também é do ambiente interno, né, que a organização pode dominar, pode reverter isso em ponto forte. Para isso, ela precisa conhecer. Temos as oportunidades e ameaças, que aí já faz parte do ambiente externo. As oportunidades, elas estão no ambiente externo, e que a organização, no seu planejamento estratégico, tem que estar sempre buscando essas oportunidades. E as ameaças, não é que sempre vai acontecer, né, que seriam
essas ameaças no ambiente externo também, não é de domínio da organização, mas ela conhecendo, ela vai poder minimizar essas ameaças para a organização como um todo. Aí tem o planejamento tático, né, dentro ainda da função planejamento, que é o que estamos trabalhando, que ele já é de médio prazo, eles são metas departamentais dentro dos departamentos da organização e recebe todas as orientações do planejamento estratégico. O outro tipo de planejamento é o operacional, que ele é aquele que é bem a curto prazo, é a aplicação, digamos assim, imediata do cumprimento das metas. Todos os planejamentos devem ser pensantes. Eu gostaria de conversar com vocês mais um pouquinho, porque o planejamento estratégico, ele está, né, diante da hierarquia, ele está no topo da organização, ou seja, lá no planejamento estratégico geral, onde vai ser formulados os objetivos, a missão da organização, o tático, como a gente falou, que está dentro dos departamentos, e o operacional, digamos assim, onde vai colocar mesmo a mão na massa, onde vai fazer. Só que todos eles são pensantes. Quem está no operacional pensa também, faz parte também, dá ideias também para o estratégico. Então, todos são muito importantes para a empresa, para a organização como um todo. O planejamento estratégico, o tático e o operacional. Então, o operacional, ele pensa sim, também como os demais. Ele operacionaliza, mas ele é pensante também. Tá? Não é só fazer, fazer e fazer. É fazer, pensar, dar ideias, dar soluções. Vimos a função planejamento, agora vamos ver a função organização. A Organização Política Administrativa da República Federal de 1988 compreende o quê? A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e todos autônomos nos termos dessa organização. O planejamento e a organização já foram feitos. Agora falta o quê? A execução. Quem vai fazer? Né? Aquilo que eu falei. É o operacional. Quem vai fazer? A direção conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas. Então, vocês estão vendo que essas funções elas são aplicadas no setor público. Né? São e devem. Né? E aí chegamos no controle, que é a função administrativa que visa justamente assegurar se o que foi planejado realmente cumpriu os objetivos pretendidos, que foi o que eu também estava conversando com vocês. E esse controle deve ser contínuo, promover a eficiência, que é um princípio administrativo. Né? Nos princípios administrativos, a eficiência entrou, né, recentemente como um princípio importante, né, e que tem justamente nesse controle, que é contínuo, que deve promover justamente essa eficiência também. E aí, por favor, pedir para vocês fazerem o exercício que tem no final da unidade 3, né? Como sempre eu falo, é uma revisão, tem um gabarito para vocês corrigirem após terem feito. E para fazer o exercício, pesquise também na apostila de vocês que estão aí com vocês nesse momento. Então, nesse momento, gente, bons estudos a todos. Vamos encerrar nosso período da manhã, né? E no período da tarde vamos dar continuidade à nossa aula.